A terceira temporada de One Punch Man começou logo após a cagada do nível dragão, que foi o tal duelo da Centipede ter sido espancado. A Associação de Heróis fez uma reunião importante com os cabeças da parada, mas a galera não tinha força nenhuma. Sobre o Elder Centipede ter sido esmagado, geral acreditava que quem fez o serviço foi o King. Além disso, o papo sobre o caçador de heróis Garou também estava incomodando. Se o caçador de heróis aparecesse de novo, a associação ia dar um alerta de desastre de nível dragão. O Bang falhou feio em eliminar o Garou, mas ele causou um non suficiente no moleque. Por isso, achavam que a chance do Garou se juntar à associação de monstros e atrapalhar o plano era nula. Uns bocudos pediram para chamar o herói Rank 1, o Blast, alegando que ele é o top de linha, mas quase não aparece para lutar. O City explicou que o cara não curte receber ordens, ele só faz o trabalho de herói na hora que ele quer. Mas se a humanidade precisasse mesmo dele um dia, ele ia aparecer. Nessa hora, o velho patrocinador ficou puto e exigiu que eles fossem resgatar o filho dele na hora. Já tinham se passado 24 horas e nada de ação. O responsável, o Sekingar, garantiu que ia salvar o filho do coroa e pediu para ele não esquecer o nome dele. Ao mesmo tempo, lá fora, 3 heróis Rank S foram chamados para preparar o plano de ataque. O Child Emperor ainda estava tentando descobrir a localização do QG da Associação de Monstros. Ele achava que seguindo os túneis subterrâneos que o Elder Centipede tinha usado, talvez conseguissem achar. A Tatsumaki, a baixinha, perguntou por que eles não nivelavam a Cidade Z para achar logo, já que os monstros deviam estar escondidos na Cidade Fantasma. O outro herói pediu para ela ter cuidado, já que tinham reféns. A Tatsumaki estava pilhada para acabar logo com tudo. Mesmo avisada de que os inimigos eram fortes dessa vez, ela estava super confiante. O Sekingar mostrou uma imagem do Metal Knight falando que ele estava investigando sozinho, passando por cima das ordens deles e indo direto para a Cidade Fantasma. O motivo era simples, em batalha ele nunca tinha perdido. Mas o sinal desse herói foi cortado, por isso eles tinham que agir com muita cautela. Ninguém sabia se o Metal Knight tinha sido detonado ou não. Lá fora, o Atomic Samurai e seus 3 discípulos também estavam loucos para achar a associação de monstros. O Super Alloy Black Luster pediu para eles se acalmarem por causa dos reféns. Ele sentiu o cheiro de sangue e perguntou o que eles tinham aprontado. O samurai e os alunos tinham passado o dia anterior rondando montanhas e cavernas caçando Kaijin. Que pena que não acharam nenhuma pista importante sobre o esconderijo da Associação de Monstros. Por enquanto, o Atomic Samurai mandou os 3 discípulos descansarem para se prepararem para a grande briga que vinha por aí. Nisso, o Sweet Mask chegou. Ele estava incomodado, achando que só tinham chamado a Nata. Para ele, os 3 discípulos do samurai não tinham nada que tá ali. O Sweet Mask provocou o Atomic Samurai, dizendo que se quisesse fazer um piquenique com os moleques, que fosse para outro lugar. Os fracos só devem brigar com os fracos. Se morrerem rápido, beleza. Mas atrapalhar os outros não é legal, mandou ele. O Atomic Samurai não curtiu a provocação e perguntou por que o Sweet Mask estava no meio dessa treta. Ele explicou que uns Kaijin tinham invadido e estragado tudo durante uma performance dele. A discussão esquentou e os discípulos do samurai falaram que iam proteger o ídolo para ele ficar tranquilo. O Sweet Mask não acreditou que alguém podia duvidar da capacidade de luta dele. Ele se gabou de ser ainda mais forte que o Atomic Samurai. O samurai ficou roxo de raiva e os discípulos tiveram que segurá-la para não dar ruim. Mudando a cena, lá na prisão, o Puri Puri Prisoner tinha sido solto porque o mundo precisava dele. Isso era uma medida especial, fora da lei. Todas as ações dele antes eram ilegais. Apesar de odiar o jeito que a Associação de Heróis era conivente com ele, dessa vez era exceção. Pediram pro Puri Puri ir lá fora lutar e dar um jeito no gato que tinha causado um baita prejuízo no lugar. Muita gente tinha virado monstro e sido levada. Tranquilo, pode deixar comigo, vamos descansar, ele respondeu. De volta ao Child Emperor, ele ligou pro Metal Knight dizendo que sabia a localização do inimigo. Por que não fala logo pra todo mundo? Perguntou. O outro disse que a escolha dele era melhor e que não ia seguir ordem de ninguém. O Child Emperor perguntou mais sobre a armadura do Metal Knight. Ele descobriu que na última batalha, o Kaijin chamado Orochi tinha destruído ela com um golpe só. E nem o mecanismo de autodestruição funcionou. O Metal Knight disse que não tinha medo da Associação de Monstros. O que o preocupava eram outras forças que estavam à espreita, esperando a defesa da humanidade vacilar para agir. Ele aconselhou o garoto a ter cuidado e não confiar em ninguém, porque se ele quisesse fazer justiça, bastava ele sozinho. Lá na frente, o velho Narink contratou uma equipe de soldados para achar e salvar o filho. Para ficar tranquilo, ele deu a eles as armas mais novas. Ele prometeu que os netos dos soldados iam ter dinheiro para esbanjar, contanto que trouxessem o filho dele de volta. Ao mesmo tempo, o Zombie Man percebeu algo estranho e estava investigando. A Fubuki estava indo na casa do Saitama para recrutar membros. Uma tempestade tinha acabado com o grupo dela antes, então ela precisava de gente nova na hora. Assim que ela bateu na porta, foi o Bombi que a convidou para entrar.
Lá dentro tinha herói Rank S descansando depois da luta com o Elder Centipede. Vendo aquilo, o Genos, que estava se consertando, perguntou o que ela queria. O Saitama avisou que não estava aceitando discípulos e o Bang ainda pediu um remédio para ela. Saitama e King estavam jogando videogame, e essa situação fez a Fubuki, Realist Blizzard, achar que tinha algo muito errado. Quando o Prota perguntou o que ela estava fazendo ali, a Fubuki disse que a situação era de emergência e eles estavam jogando. O careca de capa se jogou no chão, falando que não era pra gritar desse jeito, eles tinham acabado de voltar e precisavam descansar. Genos concordou com o mestre, dizendo pra ela não achar que só ela tava ralando. A gente também tava brigando com o monstro gigante, ele disse. Fubuki tava mais surpresa de ver o Bang ali. Achava que só o King já era suficiente. O Bang disse que estava cansado e pediu para descansar um pouco na casa do Saitama. O Bonvi falou que estava com dor no joelho, fazia tempo que eles não usavam a técnica combinada, então o tranco foi forte. A Fubuki entendeu, mas o que não batia era a atitude displicente do Saitama. Ela achou que o careca estava só fingindo calma, mas que no fundo estava preocupado. Ele disse, eu tô normal, e perguntou pro King por que ela estava com raiva, mas o amigo também não soube dizer. A Fubuki pediu uma reunião de emergência com os heróis classe S. Primeiro, Genos perguntou se a associação não tinha dado nenhuma missão para ele fazer, já que ele estava parado. O Cyborg disse que estava ocupado torcendo para o mestre Saitama no torneio de artes marciais no dia anterior e não sabia de nada. O Bang tinha perdido o comunicador, então eles estavam sem informação nenhuma. Fubuki disse que uma grande batalha estava para rolar e que eles deveriam se preparar. Genos precisava consertar o corpo para ficar 100%. Os dois velhotes também, já que estavam com idade. Ela perguntou pro King e ele inventou uma desculpa de que tinha assuntos particulares. Com isso, só sobrou ela e o Saitama. Se eles fizessem a diferença agora, a associação ia valorizar. O azar é que o careca de capa não estava nem aí. O Bang diz que a associação de monstros estava reunindo as tropas, se o Garou se juntasse, a briga ia ser chata. E se aparecesse outro monstro gigante tão forte quanto o Elder Centipede, ia ser o fim. Bonbi aconselhou o irmão a largar a vida de herói, porque se tivessem lutado como antes, eles teriam morrido. O King deu mais palavras de incentivo pro Saitama e funcionou. O Prota estava incomodado porque o caçador de heróis não tinha ido atrás dele. Deve ser desprezo, pensou. Então vou dar uma lição nele. Nisso, ele vestiu a roupa e disse que ia dar uma saída para relaxar. Aproveitou para ir comprar um repolho, já que a casa estava sem nada. Ao mesmo tempo, Zombie Man estava acordando da inconsciência. A luta de vida ou morte tinha deixado as memórias dele meio confusas. Tinha uma carta de boas-vindas da Associação de Monstros. Ler aquilo provava que ele tinha escapado da morte. Depois de ler, o Garou não deu moral para os monstros. Como o corpo estava dolorido, ele precisava de comida para repor as energias. Preso ali, ele deu um chute de leve e a porta voou. Apesar de ter apanhado quase até a morte do mestre, ele se perguntou como o velho estava, já que era difícil sobreviver depois de enfrentar o Elder Centipede. Andando pelo corredor, o caçador de heróis viu uns implorando pela vida. Esses eram os idiotas que o velho rico tinha contratado. Ninguém esperava que a associação de monstros fosse tão numerosa e forte. Gyoro queria transformar aqueles humanos burros em monstros. Para ele era o único jeito de eles sobreviverem. Além disso, um novato tinha se juntado. Ele se apresentou como um máquina G5, um desastre de nível demônio enviado para ajudar a associação de monstros. Gyoro pediu para falar com quem o tinha criado, mas deu as boas-vindas. Garou também foi descoberto. A voz do inimigo foi direto para a cabeça dele, o que o surpreendeu. Sobre o G5, ele disse que os uniformes que aqueles humanos usavam podiam ser úteis na luta. Mas como era difícil para um monstro usar, o melhor era transformá-los em peões para controlar. Ouvindo isso, a tal monstra com peitos grandes usou o poder dela para transformar todos aqueles humanos em escravos. Nessa hora, Garou chegou confiante, fazendo a sala toda ficar em silêncio. Surpreendentemente, muita gente ali apoiava o Garou. Ele ficou meio de pé atrás com um monstro gigante atrás dele. Ele perguntou o que eles queriam. E Gyoro disse que o número de monstros de nível demônio tinha diminuído. Como estavam precisando de líderes, queriam que o Garou fosse um executivo da associação para ajudar. Os outros ficaram com inveja, porque isso era um privilégio. Gyoro admitiu que o Garou era um cara que tinha a ideia de ser contra os heróis, mas o rei dos monstros, Orochi, impôs uma condição. O Garou tinha que provar que era mesmo um monstro. Em um dia, de qualquer jeito, ele tinha que trazer a cabeça de um herói. O Phoenix Man também avisou que aqueles que tinham lutado contra o Elder Centipede ainda estavam vivos. Assim que o Garou saiu, outros dois foram chamados para seguir ele de fininho e ver se o caçador de heróis ia mesmo pro lado dos monstros. Enquanto a associação de monstros ficava mais forte, uma parte dos humanos estava com medo de morrer.
Eles começaram a fazer protestos, pedindo para os heróis se renderem para conseguir perdão. Se continuassem lutando, seriam varridos do mapa. Foi assim que nasceu o Partido de Adoração a Monstros. Um tiozão se opôs a essa ideia idiota e virou alvo. O azar foi que o garoto estava passando e ouviu tudo. Mesmo não sendo um cara bom, ele resolveu ajudar. Se vocês se entregam só para se salvar, vocês estão desvalorizando esses monstros. Ele não acreditava que a sociedade humana fosse tão fácil de abalar. Por isso que os monstros estavam ficando mais fortes e a bandidagem estava rolando solta. Garou se perguntou se o monstro mais forte, que era ele, ainda conseguia impressionar alguém. Ele mal tinha andado um pouco e já estava rolando uma briga na frente. Os policiais estavam culpados e nem ligavam para esses bandidos. Um grandão estava se exibindo, mas foi enxotado pelo garoto porque estava bloqueando a passagem. O cara ficou puto e veio com a faca, mas não tinha chance. O garoto quebrou a faca com um toque e o bandido ficou apavorado. Garou pensou que ele era diferente dos monstros normais. Ele tinha que criar um medo de verdade para calar a boca desses vacilões. Como estava com fome e precisava de energia, ele pediu um bife super grosso com arroz. O garoto comeu tudo em minutos e ainda não estava satisfeito. Aí pediu mais uns pratos para se esbaldar. Uma mesa inteira de carne foi posta. As pessoas ficaram chocadas com o quanto ele estava comendo. O final, como era de se esperar, foi ele quase se engasgando até a morte. Sorte que ele tinha água para beber. Depois disso, o corpo dele estava recuperado. Por acaso, o Saitama tinha acabado de comer na mesa de cima. O careca de capa foi pegar o dinheiro para pagar, mas percebeu que tinha perdido a carteira. Provavelmente tinha deixado cair no supermercado. O Giano estava quebrado, então não dava para chamar. Nisso, o restaurante tocou uma música de alerta de assalto e calote. O Saitama ficou muito chateado. Ele, um ex-herói que contribuiu para a nação, ia dar um calote? Era demais para ele. Saitama estava ferrado, sem saber o que fazer. Essa era a maior crise do ano para ele. Nessa hora, a Fubuki chegou chamando. O Prota levou um susto achando que era a funcionária vindo cobrar. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali, e ela disse que foi difícil encontrá-lo. Como ela sabia que ele estava atrás do caçador de heróis, prometeu ajudar, mas em troca, ela queria 70% do sucesso. Saitama, esperto, pediu mais uma porção de batata frita. O Prota era herói rank B, top 7. A partir dali seria difícil subir de rank, então uma parceria era essencial. Quem sabe depois dessa ele chegasse ao top 5. Mas para isso ele precisava da ajuda dela. A Fubuki devia ter mais informação. O Saitama provavelmente nem sabia a cara do caçador de heróis, mas a Fubuki, com a má índole dela, pediu pro Prota virar discípulo dela em troca das informações. Assim que as batatas fritas chegaram, o careca de capa deu o prato para ela. A Fubuki achou que tinha sido convidada e agradeceu feliz. Vendo que o peixe tinha mordido a isca, Saitama deu uma risada de psicopata. Fubuki viajou, achando que ele estava feliz de trabalhar para ela. Então ela achou que o Prota tinha entrado pro grupo dela. No segundo seguinte, o Garou saiu correndo do restaurante porque não tinha dinheiro. Mukoda achou que estavam falando dele e suou frio. Aproveitando a chance, ele fingiu que ia atrás do caloteiro. Quando a Fubuki o chamou de volta, ele disse que ela já tinha comido e que era para ela pagar. A moça ficou em choque, paralisada. Ela não esperava que o careca fosse tão buquerana. O Garou, depois de dar o calote, estava correndo para recuperar a força. Ele tinha aceitado a oferta de cura dos monstros, mas com a condição de trazer a cabeça de um herói. A questão era, matar um herói fazia dele um monstro? Pro Garou não, porque monstro, para ele, era uma existência que causava medo. Ele estava com dor de cabeça quando viu o menino Tareu, que era amigo dele, sendo intimidado. Vendo isso, o Garou rugiu para eles pararem. Os 3 moleques fugiram e o Tareu ficou chorando sozinho. O Garou perguntou por que ele estava chorando com aquela cara de coitada. Não admira que te intimidem. Mas é foda, coitado, pensou. O Garou cumprimentou o garoto por se encontrarem de novo por acaso. O menino chamou ele de tiozão e ele ficou puto. Eu só tenho 18 anos. Garou mandou o garoto para casa porque estava escurecendo. Tareu inesperadamente se desculpou por ter fugido da última vez, mesmo sendo salvo. Ele disse que tinha visto os heróis sendo derrotados lá dentro, mas ele estava do lado do Garou, achando que os heróis estavam errados, porque o Garou tinha se colocado na frente da casa para proteger ele dos tiros, e agora ele tinha ajudado a espantar os valentões. Tareu ia falar sobre justiça, mas o Garou tapou a boca dele porque o papo estava dando arrepios. Por coincidência, o Saitama apareceu e viu a boa ação do caloteiro. Por isso, o careca de capa resolveu perdoar o Garou dessa vez. O Garou ficou puto com a condescendência e quis brigar. Achou que o herói tinha vindo para acabar com ele. Ele perguntou o nome do herói e ele disse, careca de capa. Mas o Saitama falou tão baixo que o Garou nem ouviu direito. Dane-se, se é herói, não importa o quão fraco, vai ser minha presa, pensou.
O garoto disse que o cara não estava na revista, então devia ser novato. Ele perguntou se o garoto tinha dado calote de verdade. Se sim, era para ele não se meter mais, já que o careca de capa tinha perdoado. Essa frase feriu o orgulho do garoto. Não só a associação de monstros, mas até os heróis e as crianças estavam com pena dele. Depois de saber que o mestre dele estava vivo, ele se sentiu aliviado. Era muito estranho. Isso provava que ele ainda não estava decidido o suficiente. Por isso, ele não podia perder essa chance. O caçador de heróis atacou primeiro, querendo levar a cabeça do Saitama. Pro azar dele é que ele não sabia o quão forte o careca de capa era. Foi só encostar no ombro que levou um soco na cara. Saitama disse: "Beleza, eu tô indo nessa. Já que somos cúmplices, vou te perdoar." Mais uma vez, o caçador de heróis foi detonado em um piscar de olhos. Saitama ficou preocupado em ser dedurado, já que tinha uma testemunha. Mas quando ele perguntou pro Tareu se ele sabia quem ele era, o garoto balançou a cabeça negativamente. Surpreso, o careca pegou a revista do garoto para ver. E realmente, ele não estava lá. Totalmente desapontado, ele deu as costas e foi embora. O garoto acordou depois de um tempo desmaiado. O Tareu disse que o herói careca tinha dito que foi sem querer e tinha ido embora. Sabendo que tinha perdido, o caçador de heróis achou inacreditável. Ele perguntou detalhes da luta, e o garoto disse que o garoto tinha levado um soco num lugar sensível. Nessa hora, os 2 monstros que foram enviados para segui-lo apareceram. Eles disseram que o garoto não tinha feito nada que parecesse um monstro o dia todo. Por isso, tinham certeza de que ele não tinha pegada deles. Ouvindo isso, o garoto mandou o Tareu correr para casa rápido. O menino estava com tanto medo que não conseguia se mexer. O cara na frente dele era o Royal Reaper, famoso por sequestrar crianças e estava na revista de monstros. Vendo o medo dele, Garou tentou acalmá-lo. Os 2 monstros ficaram surpresos dele ter um amigo criança. O Garou pediu para eles não fazerem nada ali, mas não deu certo. O Royal Reaper não aceitava ele como monstro e queria eliminá-lo. Os 2 foram para cima, ameaçando cuidar do garoto depois. Vendo isso, Garou se preparou para a briga séria. Ao mesmo tempo, lá na associação de monstros, o Phoenix Man perguntou por que o Gyoro tinha mandado aqueles 2. Se era só para observar, mandar os mais briguentos era demais. Eles nunca obedeciam ordens e com certeza iam acabar matando o garoto. Especialmente o Royal Reaper, que tinha histórico de assassino maluco. Até outros monstros evitavam ele. O Gyoro disse que escolheu ele para forçar o garoto a evoluir. Era o primeiro teste dele, e se ele hesitasse, teria que ser destruído física e mentalmente primeiro. Quando ele experimentasse o horror de um monstro de verdade, ele mudaria. O Phoenix Man perguntou que tipo de monstro era o Orochi. O outro disse que o rei dos monstros também tinha sido humano, como o garoto. Depois de inúmeros fracassos e sacrifícios, ele virou a criatura suprema. E como o Orochi foi criado por ele, eles podiam transformar o garoto em um segundo Orochi se fizessem do jeito certo. Mudando a cena para o Zombie Man, ele tinha acabado de investigar o macaco robô. Ele achou que o QG dele estava lá dentro e começou a agir. Do outro lado, Garou tirou as ataduras, pronto para lutar. Os 2 monstros deram uma chance para ele atacar o garoto. Se ele fosse o monstro, não teria humanidade, diferente de como ele tinha agido salvando o menino. Prove isso. Só assim você pode se juntar à associação de monstros, eles disseram. Caso contrário, eles fariam qualquer coisa. Ver o garoto perder tão fácil para um herói reduzia o valor dele. Provocado assim, o garoto ficou puto e mandou o garoto correr para casa de novo. Não espere que alguém venha te salvar só porque você caiu. Levanta com as suas próprias pernas, ele gritou. Nessas horas, o único jeito de sobreviver é ficar mais forte, entendeu? O Tareu ouviu e se levantou na hora que o Royal Reaper atacou. Um azar do Royal Reaper é que a arte marcial do garoto não era brincadeira. Ele bloqueou na hora e deu um chute no estômago do monstro. O adversário era resistente e ainda estava de pé. Já que eles não concordavam, o jeito era lutar até a morte. Garou disse que estavam irritando ele. Do outro lado, o Zombie Man estava anunciando que o pessoal da House of Evolution tinha sido pego. Eu sei do plano de vocês. Não tentem mais fingir, ele disse. O macaco desculpou-se, dizendo que a House of Evolution tinha sido destruída há muito tempo. O Zombie Man ficou de boca aberta e foi convidado para entrar no restaurante. Depois de encontrar o Dr. Genos, Zombie Man perguntou sobre o sumiço da House of Evolution. O doutor também ficou surpreso que o experimento número 66 tivesse virado herói. Já tinham se passado 10 anos e o Zombie Man tinha mudado de verdade. Dizendo isso, o Zombie Man ficou puto e quase o matou.
O Dr. Genos respondeu por que House of Evolution tinha sumido. Ele tinha encontrado a verdade sobre o poder. Depois de ver o poder do careca de capa, que estava muito além de qualquer evolução artificial, ele perdeu o interesse. O cara tinha superado todos os limites humanos. Isso era absurdo, porque todo ser vivo tem um limite, não importa o quanto se esforce. Usar força demais causa pressão no corpo e leva a distúrbios, ou pior, a virar monstro e perder a humanidade. Segundo o Dr. Genos, Deus tinha programado os seres vivos para evoluírem só até o ponto de não perderem a razão ou o propósito de existir. Mas, inexplicavelmente, alguns indivíduos tinham um potencial de evolução totalmente contrário às leis da natureza. Um deles era o Garou, que estava lutando contra 2 monstros super fortes. A arte marcial dele era braba, mas o Royal Reaper não ficava atrás. Garou desviava de cortes fatais e tentava contra-atacar. O azar é que o Bug God sempre entrava com um ataque surpresa. Com um corpo gigante, a força dos golpes dele era absurda e deixava o Garou sem ar. O Garou foi jogado direto numa rede elétrica de alta tensão, mas ele aguentou, usou a força da eletricidade para partir para porrada. Voltando pro doutor, ele explicou melhor sobre o careca de capa que desafiou as leis da natureza. Ao superar o limite dele várias vezes, o cara tinha quebrado as correntes chamadas limite humano. Por causa disso, ele alcançou um poder absurdo, nunca antes visto. O preço a pagar não foi pequeno. Ele perdeu todo o cabelo e não ia nascer mais. Além disso, o cara era muito solitário por causa daquele poder foda. Depois de derrotar o guerreiro mais forte do doutor com um soco, a expressão do Saitama continuou a mesma. Isso provava que ele estava entediado com a vida, já que não tinha adversários. O Zombie Man achou que o doutor estava maluco de tanto estudar e disse que ele conhecia algumas pessoas que tinham superado o limite. Genos afirmou que o careca de capa tinha um poder de outro nível, muito além da imaginação. As mãos dele ainda estavam tremendo ao contar. Se um humano vira monstro, geralmente é por uma vontade psicológica de mudar ou alcançar algo. Já os heróis são pessoas com poderes incríveis, mas que precisam treinar e se esforçar para chegar onde estão. Mas existia um outro tipo, anormal e inacreditável. Um cara que parecia comum, mas com esforço, chegou ao auge do poder e abriu a porta do limite. O doutor achou engraçado a pequena ambição que ele tinha antes. E talvez o Zombie Man entendesse mais tarde, já que ele era da Associação de Heróis. Voltando para a luta tensa do Garou, ele pensou que aqueles dois não eram nada comparados aos heróis classe S que ele já tinha enfrentado. O Bug God teve que admitir que o humano estava mandando muito bem. O Royal Reaper disse que não ia mais brincar. Garou gritou que estava lendo os movimentos deles. Agora, vocês não vão acertar num golpe. Assim que ele falou isso, a monstra de lama que ele tinha atacado antes apareceu. Ela ainda estava puta pelo ataque anterior do caçador de heróis e queria dar o troco. Garou perdeu a calma quando viu o Tareu ser pego e levou um corte nas costas do monstro. Os dois continuaram soltando golpes fortíssimos para tentar derrubar o Garou. Quando o Garou estava quase morto, o Bug God o impediu, porque eles tinham ordens para não matar. O Royal Reaper parou, satisfeito com o corte, mas não sabia se o Garou tinha sobrevivido. Por isso, eles deixaram o corpo dele lá e voltaram. De volta ao apartamento aconchegante do Saitama, o Udiano estava curtindo ver o King jogando videogame. Depois de passar de fase algumas vezes, o King ficou satisfeito, mesmo sem entender nada. Ele achou que ainda estava muito fraco para entrar na briga virtual do Mestre Saitama. Já era tarde e os dois velhotes acharam que não iam achar o Garou lá fora. King ficou preocupado com o Saitama caso ele caísse na armadilha dos monstros. Nisso, o careca de capa chegou, dizendo que teve um problema chato, mas o mais importante era que eles fossem embora porque a casa estava muito apertada. O discípulo perguntou sobre as manchas de sangue e o Saitama disse que era de monstro, não do caçador de heróis. A área estava cheia de monstros como sempre, então ele deu um jeito neles. E outra coisa importante, eu perdi a carteira, ele disse, e falou que tinha uns 6.000 ienes lá. O Bang achou que era pouca coisa. O careca de capa lembrou que tinha esquecido o saco de repolho no restaurante. Janus se ofereceu para ir buscar, mas o Bang o impediu porque o corpo dele ainda não estava 100%. Nisso, a Fubuki chegou dando bronca neles. Vocês se divertiram, hein? Especialmente o Saitama por ter deixado ela pagar a conta. Ela ainda trouxe o repolho, o que deixou o careca de capa agradecido. A Fubuki exigiu desculpas, porque nenhum homem deixa uma mulher pagar a conta. Ela disse que o Protar estava devendo um monte para ela e que ia ter que obedecer. Janus ficou preocupado que ela estivesse grudando no mestre para virar discípula. Se fosse assim, o Saitama ia ficar mais cansado e ele tinha que impedir. Nessa hora tocou um alarme de emergência. Como ninguém estava recuperado, se rolasse uma briga com um monstro nível demônio, ia ser o fim. O único que podia lutar era o King, e o Janus empurrou o King para fora para ver o que estava rolando.
Quando ele abriu a porta de novo, ouviu o barulho do motor do King batendo sem parar e o visitante estranho. O Dr. Kusseno foi lá porque estava preocupado com o Genos. Ele tinha acabado de consertar o Cyborg e recebeu um pedido de ajuda. Mesmo com os upgrades e o aumento de poder de fogo, o Genos ainda perdia. Mas ele estava feliz, porque o importante era ele estar vivo, não ganhar. De passagem, o doutor foi apresentado ao Saitama. O velhote disse que estava feliz por Genos ter um professor incrível como o Protra. O Saitama ia falar mais umas coisas, mas o careca pediu para todo mundo vazar. Genos lembrou o doutor de resumir o que tinha que falar em 20 palavras. Ouvindo isso, Kusseno deu uma caixa de carne de primeira de presente. Com a carne, o careca de capa ficou feliz na hora e mudou de atitude, convidando o doutor para entrar. A Fubuki percebeu isso e ficou de cara. Ela não esperava que o Saitama fosse assim. Para evitar que a galera ficasse para comer de graça, o careca de capa mandou todo mundo embora. Ao mesmo tempo, na Associação de Monstros, o Royal Reaper avisou que o Garou era um produto com defeito e que tinha matado ele. Gyoro sabia que eles estavam mentindo e exigiu a verdade. O Bug God disse que o Garou era só um cara meia-boca que se dizia monstro. Um cara desses podia atrair a organização a qualquer hora, então não valia a pena. Ouvindo isso, Gyoro não deu bronca. Vocês se machucaram bastante, então. O Garou devia ser forte, né? O Royal Reaper teve que admitir que se tivesse sozinho, não teria voltado inteiro. O garoto Tarel também foi levado para lá, mas estava preocupado com o Garou. Como ele não tinha valor, o Royal Reaper tinha ordens para dar um jeito nele. O monstro achou que podia deixar o garoto ali e usá-lo para brincar de vez em quando. Gyoro avisou que não tinha muito tempo porque os robôs espiões da Associação de Heróis estavam se aproximando do QG. Finalmente, os heróis classe S que eles estavam esperando iam ser mandados, então era para se prepararem. Os outros monstros estavam discutindo sobre escolher adversários à altura para brigar. Cada um tinha um desejo diferente. Alguns muito fortes estavam esperando para lutar contra os heróis classe S. Os prisioneiros que foram levados tinham sido transformados em monstros. Os irmãos ninjas, por outro lado, estavam de olho no Flash, herói considerado mais rápido. Para eles, velocidade era tudo. Heróis robôs não conseguiam reagir à velocidade do ninja. Os dois estavam treinando loucamente e falando sobre os spares. Mas isso não era problema. Era só matar eles rapidinho antes que ativassem os poderes. Nessa hora, o Tarel tinha sido levado pelo Royal Reaper. Por coincidência, ele encontrou o G5 ali junto, com a cabeça do Metal Knight. Ele descobriu que o G5 queria desmontar tudo para pesquisa. Tarel ficou apavorado, mas ainda bem que não foi morto na hora. O garoto foi colocado na mesma cela que o Wagama. Esse moleque ainda acreditava que o pai ia salvá-lo e não estava com medo. Ele achava que os monstros eram burros. Quando os heróis chegassem, eles iam salvar o amigo novo. Mas o Tarel tinha que vir a capanga dele para isso. Lá fora, o monstro de lama ameaçou que ninguém ia sair vivo, nem os heróis classe S. O monstro de lama riu e disse: "A gente sabe o quão fortes eles são, mas, para ser sincero, todos vão morrer para a Associação de Monstros. Eles tinham líderes nível dragão que eram muito mais fortes que os heróis classe S. O poder deles era um milagre, parecia coisa de Deus. Entre eles se destacavam o Black Sperm, o Homeless Emperor, ou um cachorro gigante com poder de destruição indescritível. Além disso, tinham muitos outros caras fortes. Como vocês humanos podem ganhar de caras assim? A Tall King vai morrer nas mãos deles ou do próprio Rei dos Monstros", disse ele. Do outro lado, o Garou que era dado como morto começou a se mexer. Na mente dele só passavam as imagens da dor que ele sentiu depois dos golpes dos dois monstros. Mas, por causa disso, toda a experiência que ele ganhou na luta o fez evoluir para outro nível. O que mais o irritou foi o fato de os monstros terem levado o Tarel. Garou acordou como se nada tivesse acontecido. Ele se perguntou por que tinha dormido ali. A cabeça estava girando e ele não entendia o que tinha rolado. A pergunta agora era: o garoto estava bem? Ele checou os ferimentos que pareciam estar sangrando e viu que não tinha nada. A camisa dele estava grudada na pele. Ele se mexeu um pouco e viu que estava ótimo. Os músculos dele ficaram tensos e o olhar ficou frio, querendo se vingar do que os dois monstros tinham feito. Mudando a cena para a Associação de Heróis, o Child Emperor ainda estava tentando achar o QG da Associação de Monstros. Sekingar perguntou se ele tinha achado porque a Tatsumaki estava apressando. O Child Emperor perguntou se os heróis Rank S estavam todos lá. Ele descobriu que o Tank Top Master e o Metal Bat estavam no hospital. O Drive Knight estava sumido e sem contato. Além disso, alguns tinham se recusado a participar do resgate. O Zombie Man estava a caminho e o King e o Bang também.
O Child Emperor de repente falou sobre o ciborgue Genos. Ele suspeitava que a origem do garoto era meio obscura. O Genos tinha registrado o endereço dele na cidade fantasma da Cidade Z, que era onde a associação de monstros estava. Para evitar informantes ou riscos, o Child Emperor pediu para tirar o Genos da operação, simplesmente porque as informações sobre o inimigo estavam muito vagas, e se eles revelassem a força deles, seria o fim. Além disso, o Genos era novato e não tinha reputação suficiente para confiar. Na verdade, isso era em parte porque o Child Emperor ouviu o conselho do Metal Knight. Sekingar reconheceu que era uma decisão inteligente. A operação de resgate não podia falhar ou ter erros. Não parando por aí, o Child Emperor ainda pediu para tirar o Bang da equipe. O motivo era que ele deixou o garoto escapar. Talvez ele ainda tivesse pena do ex-aluno. O garoto estava sendo considerado inimigo agora. Por isso, o garoto não queria o velho na missão. O único que dava para confiar era o King. Sekingar teve que reportar isso para o City. Ele ficou chocado por Genos e Bang terem sido cortados da missão. Em vez disso, ele queria escolher alguns heróis rank CAA com boas habilidades para ajudar. O velho se opôs a usar heróis de rank baixo como sacrifício. Sekingar disse que essa luta já estava tensa desde o início e que não tinha certeza se alguém ia voltar vivo. Eles são heróis, às vezes tem que se sacrificar, ele disse. City perguntou o que ia acontecer se o número de heróis diminuísse ainda mais. Ele era o responsável por lidar com a profecia de que a Terra ia estar em perigo no futuro. Por isso ele precisava guardar os heróis para se prepararem para um desastre futuro. Sekingar achou que a profecia se aplicava à associação de monstros. Eles eram uma ameaça que ia colocar a Terra em perigo. Por isso, esse era o maior teste para a associação de heróis. Se eles passassem, não precisariam mais temer a profecia. Resumindo, ele ainda era o responsável pelo resgate dos reféns. Ele avisou o City para não tentar ligar para o Genos ou Bang. Voltando para a casa do Saitama, estava rolando um hot pot para 7 pessoas. Todo mundo estava ansioso pelo momento em que a carne de primeira ia ficar pronta. O careca de capa estava puto. Ele não entendia por que eles estavam se jogando na comida que era presente dele. Assim que a carne ficou pronta, a briga entre os fortes começou. A Fubuki usou o poder psíquico para jogar todo o caldo e a comida para cima. O caos foi total. Ela controlava a comida boa para ir para o lado dela. Genos tentou impedi-la, perguntando o que ela estava fazendo com a carne do mestre dele. Ela deu bronca nele por ser homem e brigar com uma mulher. O velho Bang estava rápido como sempre, pegando todo o tofu e botando no prato dele. O careca de capa estava muito irritado e perguntou como eles conseguiam ficar ali comendo hot pot numa boa. Eu mandei todo mundo ir embora, ele disse. Fubuki virou e mandou o Bomb para longe, que nem tinha pego um pedaço ainda. Ela desprezou o irmão do Bang, porque ele não era herói. Mas mesmo assim ela permitiu que ele se juntasse ao grupo Fubuki se ele fosse obediente. O Genos pilhado ia transformar todo mundo em cinzas, mas o Saitama impediu. O doutor pediu para ele não ficar com raiva. Ele ficou feliz de ver que o Genos tinha amigos comendo hot pot com ele. O ciborgue disse, doutor, na verdade ninguém aqui é meu amigo. O velho achou que os heróis deviam ser amigos. O Genos respondeu que cada um cuidava da sua vida. Sabendo que o Dr. Xena era o criador dos equipamentos top do Genos, a Fubuki convidou ele para o grupo também. O Genos ficou tão puto que as partes robóticas dele começaram a pegar fogo. Ele mandou ela ser respeitosa com o doutor, senão ia virar cinzas. O Bang perguntou pro Saitama como ele ensinava o discípulo. O cara que é de capa disse, ensinar? Eu nem sei como. Falando sobre o dojo do Bang, que sempre foi baseado em força, mas nunca formou ninguém brilhante. Assim as 7 bocas agora eram só 6, porque o King desmaiou de tanto apanhar. Saitama, não aguentando mais, pediu pra eles irem embora depois que terminassem de comer. Ele tentou acordar o amigo pra comer, mas ele não reagia. Saitama até pensou que o King tinha morrido. É foda, mas deixa pra lá. Ao mesmo tempo, o garoto tava rastejando pra entrada da associação de monstros. O ar frio soprava, mas ele não tava com medo. Lá dentro, Gyoro sentiu a invasão. Ele não sabia quem era, mas sabia que era um ser vivo e mandou alguns pra resolver, pra evitar problemas. Se fosse um monstro, era pra deixar entrar. Se fosse outra coisa, era pra matar. Na manhã seguinte, Saitama acordou e viu o King ainda deitado. King perguntou por que estava ali e o Saitama contou sobre a briga pela carne do dia anterior. Os outros tinham ido embora depois de comer. O King se desculpou por ter incomodado. O careca de capa pediu pro amigo que estava de saída jogar o lixo fora pra ele. A área estava silenciosa, o que deixou o King aliviado. A cidade fantasma tinha uma taxa alta de aparecimento de monstros, então os moradores tinham vazado. O estranho era que o King nunca tinha visto um monstro ali. Ele achou que era porque o Saitama tinha se mudado e eles estavam sumindo. Tipo uma casa que tem gato, os ratos somem. Mas eles costumam se esconder no telhado, no chão. King achou que os monstros faziam o mesmo. Lá fora as pessoas perguntaram como ele estava e ficaram assustadas, fugindo. Vendo tanta gente ali, King admirou o fato deles continuarem trabalhando normalmente. Mais tarde, quando ele chegou no apartamento, viu um funcionário da Associação de Heróis esperando. Os dois ficaram aliviados por finalmente terem feito contato. O King fingiu que o equipamento dele tinha quebrado na luta.
Quando eles souberam que ele tinha passado a noite inteira na Cidade Z, ficaram chocados. Acharam que as manchas na roupa eram sangue e carne de monstro. O King deve ter lutado a noite toda, mas mesmo assim, tinha que ir para a associação se juntar aos outros Rank S agora. Mudando a cena, o velho rico estava de cabeça baixa. Ele tinha mandado os mercenários, mas perdeu contato. Ele temia que nem os heróis conseguissem fazer nada contra os vilões. Sekingar o aconselhou a dormir. Como ele tinha dito antes, ele garantiu que ia salvar o filho dele. Era para confiar na associação de heróis. O velho disse que não sabia mais em quem confiar, já que até o Metal Bat Rank S tinha perdido. Agora não tem mais ninguém em quem eu possa confiar. Para salvar o filho, ele estava disposto a dar a fortuna toda. Nessa hora, os outros heróis Rank S chegaram. Eles disseram que só os fracos se deixam ser controlados pelo dinheiro. Pessoas assim não serviam para nada na luta contra os monstros. No campo de batalha, o mais importante é a coragem para enfrentar o mal. Tatsumaki disse que não ia pensar muito e que ia cuidar de quem fosse forte. Alguns prometeram trazer o garoto de volta. O Child Emperor achou a localização do QG da Associação de Monstros. Era só esperar o King e mais alguns chegarem para começar. A baixinha aconselhou o Vere a dormir tranquilo. Quem sabe quando acordar tudo já tá resolvido. A reunião entre os heróis Rank S começou oficialmente. O Child Emperor disse que ia distribuir um mapa da Cidade Fantasma. Tinha várias entradas pro QG da Associação de Monstros. Eles iam se dividir e atacar ao mesmo tempo. Alguém perguntou por que se reunir para depois se dividir. O Child Emperor achou que se concentrar num só lugar era mais perigoso, porque podiam ser varridos. Eles iam usar um rastreador para saber onde os aliados estavam. Dependendo da situação do refém, eles tinham que ser rápidos. Quem chegasse no refém tinha que resgatar na hora. Os membros de apoio iam ficar na superfície. Se os monstros se escapassem e subissem, era para mandar ver neles. Parecia um jogo de guacamole, mas se eles invadissem as áreas residenciais, muita gente ia morrer. Sekingar disse que estava juntando heróis de rank baixo que fossem fortes o suficiente para eliminar um desastre de nível tigre. Tatsumaki exigiu que não chamassem a irmã dela, e se a Koyota se machucar, era para eles se prepararem. Eu tô aqui, não precisa se preocupar, ela disse. Ameaçado, Sekingar concordou na hora. Eu vou mandar a Fubuki ficar em casa. Nessa hora, na cela dos reféns, o Royal Reaper chamou o Tareu de repente. Ele queria brincar um pouco com o garoto antes de lutar contra os heróis. O menino ficou com medo e só sabia gritar por socorro. O Royal Reaper disse que os heróis só iam salvar o outro garoto. Era pra ele não ter esperança. Lá fora, os monstros enviados para pegar o invasor não acharam ninguém. Eles achavam que tivesse um monstro esquentado que tinha causado aquilo. Dentro da sala, o monstro começou a brincar com o Tareu. Mas dessa vez, o grito de socorro do garoto funcionou. O garoto atravessou a parede e o salvou. Sem hesitar, ele usou a técnica para cortar a cabeça do inimigo, que não conseguiu fazer nada. Vendo o garoto salvá-lo, o Tareu ganhou esperança. Aqui termina o episódio. Se você chegou até aqui, comenta careca de capa. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Rebobina se despede.